Olá pessoal, nesta unidade iremos estudar sobre o que é um computador e entender um pouco sobre os seus componentes. A formação da cultura de uma sociedade é influenciada fortemente pelas tecnologias a que ela tem acesso. Através das tecnologias que temos disponíveis, nós, indivíduos de uma sociedade, definimos nossos comportamentos. Por meio do uso de um computador e da internet, vocês estão tendo a possibilidade de fazer esse curso de pós-graduação à distância, onde o professor e os alunos estão em locais diferentes. Isso, há 50 anos atrás, por exemplo, não era possível. Por intermédio de um ambiente virtual, vocês estão acessando o conteúdo desta disciplina por diferentes dispositivos, seja ele um notebook ou celular, e utilizando diferentes recursos didáticos nesta disciplina, seja ele um arquivo PDF ou um vídeo. Assim, a sociedade vai se moldando, influenciada pelas tecnologias disponíveis em sua época. O computador é uma tecnologia bastante acessível nos dias atuais. Mas você sabe o que é um computador? Um computador é qualquer máquina capaz de processar uma informação. É um conjunto de componentes mecânicos que trabalham de forma harmoniosa para processar informações. Os primeiros computadores surgiram há alguns séculos atrás, quando foram criadas as primeiras calculadoras, ou seja, máquinas capazes de fazer operações básicas de matemática, como, por exemplo, somar e multiplicar. Na utilização de computadores, nos deparamos com dois grandes conceitos. São eles o hardware e o software. O hardware é todo o componente físico do computador. É tudo aquilo que podemos pegar, como, por exemplo, o teclado, a placa-mãe, o mouse. Um software é um componente lógico do computador. Nós podemos utilizá-lo e vê-lo, mas não podemos pegá-lo. Os softwares são programas computacionais que nós utilizamos para executarmos alguma tarefa. Exemplos de software são o Word, usado para escrever texto, o Google Chrome, usado para navegar na internet, o Excel, usado para criar planilhas eletrônicas. Os hardwares podem ser divididos em categorias. Eles podem ser classificados como dispositivos de entrada e ou saída. Os dispositivos de entrada possibilitam que informações sejam inseridas no computador. Exemplos de dispositivo de entrada são o teclado, onde você consegue inserir um texto no computador, ou um mouse, onde você indica para o computador qual arquivo deseja abrir, por exemplo. Todos esses dispositivos enviam informações para dentro do computador. Já os dispositivos de saída exibem alguma informação que está dentro do computador. O monitor gera ao usuário imagens do que está sendo processado dentro do computador. Uma impressora envia para o papel físico o que está dentro de um arquivo. A caixa de som leva o som que está dentro de um arquivo de música para fora do computador. Além dos dispositivos que são exclusivamente de entrada e exclusivamente de saída, existem aqueles dispositivos que são de entrada e saída ao mesmo tempo. Eles tanto enviam informações para dentro do computador, quanto recebem informações de dentro do computador. Um exemplo de dispositivo que é de entrada e saída ao mesmo tempo é o pendrive. Agora, vamos estudar o conceito de sistemas operacionais, os quais também são exemplos de software. Os sistemas operacionais são responsáveis por fazer a comunicação entre o usuário e o computador. É o primeiro programa a ser carregado na máquina quando ela é ligada. Sua função é gerenciar todas as rotinas do computador, gerenciando o processamento de todo o hardware necessário para executar qualquer tarefa. É o sistema operacional que vai controlar a memória do computador, a execução do processador e todos os demais componentes internos da máquina. Não é exagero dizer que o sistema operacional é o software mais importante do computador. Sem ele, não conseguimos fazer nada com as nossas máquinas. Exemplos de sistemas operacionais são o Linux, o Windows, o Android, entre outros.
O Windows é o sistema operacional mais famoso porque ele foi o sistema operacional a ganhar o mercado, primeiramente, e até hoje é o mais utilizado. Por dentro da máquina, independentemente da forma, tamanho ou marca, um computador terá 4 componentes básicos: o processador, os dispositivos de entrada e saída, a memória e softwares em geral. O processador é o responsável por processar dados e gerar informações. Os dispositivos de entrada são aqueles que você utiliza para enviar informações para dentro do computador, e os dispositivos de saída recebem uma informação processada de dentro do computador. A memória é o componente responsável por guardar os dados que queremos salvar permanentemente ou momentaneamente para realizar alguma atividade na máquina. Os softwares são os programas de computador que permitirá você fazer qualquer atividade, seja editar um texto, ou criar uma planilha, ou navegar na internet. Uma peça importante do computador que merece um espaço de destaque nesta aula é a placa-mãe. Todos os componentes do computador são unidos e ligados entre si através da placa-mãe. Essa peça dispõe dos caminhos que permitem todos os componentes de um computador trocarem mensagens entre si. É lá onde se encontra o processador, a memória e algum caminho para qualquer outra parte do computador. Em relação à memória do computador, o qual é o dispositivo eletrônico responsável pelo armazenamento de dados ou informações, elas podem ser divididas em 2 tipos básicos: memória principal e a memória secundária. A memória principal também é conhecida como memória RAM. Ela é uma memória volátil, ou seja, se sua alimentação elétrica for cortada, os dados que estavam nela são apagados. A memória secundária, também conhecida como memória ROM, embora seja um pouco mais lenta que a memória RAM, ela consegue manter os dados armazenados em si, mesmo se o computador for desligado. Os softwares são os componentes lógicos do computador. É por meio dele que conseguimos executar alguma atividade em nossa máquina. Se você quer fazer alguma atividade no seu computador e não possui uma ferramenta que realiza tal atividade, significa dizer que você precisa instalar um software que faz o serviço desejado por você. Por isso, antes de ouvirmos uma música em um computador, necessita-se que algum software reprodutor de música esteja instalado nesse computador. Da mesma forma, se precisamos escrever um texto no nosso computador, necessita-se que algum editor de texto esteja instalado nessa máquina. Se desejamos navegar na internet em alguma máquina, precisamos que nela esteja instalado um software navegador de internet.